O destaque internacional, o último domingo foi de eleição no Chile. Os eleitores foram às urnas escolher os representantes do Conselho, que deve redigir agora uma nova proposta de Constituição. A gente recebe aqui nos estúdios o nosso editor de internacional, Fabrício Naisky. Fabrício, bem-vindo. A vitória, então, ficou com a oposição, é isso? Exatamente, Thiago. Bom dia para você, bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã. A vitória ficou com a oposição, mais especificamente a considerada ultradireita. Eram 51 assentos que estavam disponíveis aí para votação nessa eleição de ontem. O Partido Republicano, considerado então de ultradireita, conquistou 22 cadeiras. Já a direita tradicional, a direita moderada, teve outros 11 conselheiros eleitos. Já o governo, a coalizão de esquerda pró-Gabriel Boric, o presidente, teve 11 representantes eleitos. As pesquisas não previam o resultado desses, elas esperavam uma disputa muito mais apertada. E por que há, então, essa eleição, essa Assembleia Constituinte escolhida no Chile? Em setembro do ano passado, o primeiro texto de mudança da Constituição, de uma nova Constituição, foi rejeitado pela população em um plebiscito. Esse projeto ele precisa ter, então, Thiago, 12 princípios considerados essenciais. E aí agora, com a eleição, com a escolha majoritária da ultradireita nessa Constituinte, a expectativa, então, é de uma pauta mais alinhada aos conservadores, ou seja, estabelecer definitivamente uma prioridade para privatizações, uma lei anti-imigração forte no Chile também, além de banir de vez o aborto no país. O que acontece agora? O país, esses constituintes eleitos, eles vão entrar em sessão a partir de julho, do próximo mês de julho. E eles têm até dezembro deste ano para formar, então, uma proposta de nova Constituição que deve ser votada pela população em um plebiscito em dezembro. E a gente lembra do histórico, é um histórico forte no Chile. Em 2019, começaram uma série de protestos no país, uma revolta social muito grande, violenta, por todo o território, mas principalmente na capital Santiago, isso na época do governo do direitista Sebastián Piñera. Em 2021, as eleições, o Gabriel Boric, de esquerda, ganhou, prometeu uma nova Constituição no país. Quem perdeu foi o José Antônio Kast, justamente o líder do Partido Republicano, que ganhou a maioria da Constituinte ontem. E o país que tem uma Constituição que ela é de 1980, da época ainda da ditadura do Augusto Pinochet. E ela já passou por 62 reformas constitucionais desde então, mas não é aprovada de forma geral pela população, que quer uma mudança, quer algo mais atualizado e que seja principalmente democrático. A Constituição do Augusto Pinochet não foi considerada democrática na época, ela não passou por um plebiscito reconhecido pelas entidades eleitorais na ocasião. E aí, apesar da vitória da ultradireita, o presidente Gabriel Boric ele se pronunciou. Ele disse que essa escolha é uma oportunidade da população de construir com diálogo e encontro essa nova Carta Magna do país, que aguarda com muita ansiedade mesmo esse novo texto para reger as leis locais, Thiago. É isso, Fabrício Naisky, com esse destaque do Chile, você volta na nossa programação e girando os nossos comentaristas para falar sobre essa possível nova Constituição, essa discussão que teremos, inclusive, no Chile, depois do resultado das eleições desse domingo. A gente gira os comentaristas, temos aqui o Luiz Felipe Dávila. Dávila, começando por você, de que forma o Chile vai reagir a essa vitória da oposição nas urnas e essa possível Constituição? Bom, primeiro, Thiago, é bom explicar esse pêndulo, né, o que aconteceu. Houve manifesto nas ruas lá atrás, teve uma convocação de uma Assembleia Constituinte, ganhou a esquerda, e a esquerda promoveu um desastre total. Ou seja, é aquilo, colocar ali uma carta de intenções de tudo maravilhoso, o mundo maravilhoso, com gastos sociais, com as questões identitárias, com todas as questões de costumes. E, evidentemente, foi uma Constituição tão absurda que o Congresso Nacional vetou a Constituição, derrubou o plano da Constituição. Então, agora, o pêndulo foi para o outro lado. Essa direita tem que ter o pragmatismo que sempre teve no Chile, ou seja, focar naqueles valores essenciais de uma Constituição democrática. Preservar a liberdade de expressão e de crença, liberdade comercial e econômica, abertura comercial, privatização, enfim, toda essa agenda modernizadora que o Chile já tem e que a Constituição, feita na época do Pinochet, já garantiu. Por isso que o Chile é um país muito mais moderno
do que qualquer outro na América do Sul. Ou seja, porque tem uma Constituição que, sim, deveria ter mudanças na emenda constitucional, mas não refazer uma Constituição. E essa história de que a Constituição precisa ser ratificada por plebiscito, isso é um absurdo. A Constituição americana está aí desde 1797. A Constituição do Japão foi imposta por um general americano, MacArthur, no fim da Segunda Guerra Mundial, e é a Constituição que vigora no Japão até hoje. Ninguém tem essa história de que a Constituição precisa ser aprovada pela população. O que a população quer é bom governo, é um governo decente e eficaz. É isso que a população espera. Então nós esperamos que essa nova Assembleia Constituinte foque naquilo que é essencial e deixa toda essa agenda poluída por um debate ideológico, essa coisa identitária de costume que não tem nada a ver para estar na Constituição, que se preserve ali as linhas mestras da democracia liberal, e nisso o Chile é um exemplo para o resto da América Latina. Beraldo? Bom, a gente vê no Chile um exemplo a ser observado com muita atenção. Por quê? O mundo todo passou por dificuldades, teve seus desafios, sobretudo como herança da crise de 2008 e depois agravado com a pandemia. A gente viu o Chile, a população insatisfeita com o que tinha ali, e aí migraram para um jovem presidente de esquerda. E vejam que isso não durou muito. A popularidade do presidente Boric despencou rapidamente. E agora a gente tem esse cenário da Assembleia Constituinte dominado pela extrema-direita e pela direita. E por que isso? Porque o mundo está muito mais complexo do que era lá atrás, na década de 50, 60, enfim. As respostas hoje para os problemas reais da vida das pessoas não está mais naquele modelo tradicional da esquerda. E é isso que a gente vai ver acontecer também aqui no Brasil, porque nós saímos de um governo de direita, migramos para um governo de esquerda que está aí há 4 meses simplesmente girando em círculos. E girar em círculos em termos econômicos, girar em círculos em termos sociais, é andar para trás, porque as pessoas têm demandas urgentes todos os dias. Então, o que veremos no Chile é o resgate do caminho que funciona. Precisamos ver aí o que será aprovado nessa Assembleia, mas a tendência é que exista sim um caminho de prosperidade para o Chile a partir de agora.